Só para situar a pessoa na conversa, assim, né? A gente lançou agora em 2024, setembro, outubro de 2024, o podcast do Operação Prato. E só para deixar bem claro, porque rola muita confusão hoje em dia, né? Porque podcast, tem muita pessoa que associa o podcast do YouTube, é o que a gente tá fazendo aqui, né? Mas é um podcast tradicional, que é um podcast só por áudio, que você tem agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, o próprio site da Globo, tem lá, você pode escutar, é só jogar Operação Prato Podcast, você eventualmente vai acabar encontrando a gente, não tem imagem, etc e tal. E a gente trata sobre esse caso, que ele é muito estranho, muito enigmático, que é sobre uma série de avistamentos que acontece no Pará na década de 70, 1977 para 1978, e que a aeronáutica vai lá investigar. Então é um grande caso ufológico. E apesar da gente não estar fazendo um trabalho ufológico, é claro que isso também é atravessado dentro da lógica da crença, da ufologia, né? Que é algo que muita gente já se debruçou. Só que aqui nesse trabalho a gente está fazendo um trabalho jornalístico. E a gente não fala isso de uma maneira arrogante, do tipo, o nosso trabalho é melhor do que... É mais num sentido, o que a gente faz é diferente, usando métodos diferentes. E o que eu praticamente acredito é que se você aplica métodos diferentes e formas diferentes para ver um mesmo assunto, a gente adiciona uma pluralidade sobre aquilo e a gente consegue montar um cenário que seja mais verossímil porque tá todo mundo olhando para aquilo de maneira diferente, né? E foi isso que a gente acabou fazendo. Então foi um podcast com uma repercussão muito legal e que, sendo bem honesto, acho que eu e César, inclusive, a gente tem visões diferentes do que pode ter acontecido no Pará, aliás. Né? Legal isso, hein? Isso é muito legal, mas que a gente tem certeza que alguma coisa aconteceu lá. Tá parecendo igual legal. Que eu falei do ET de Varginha, né? Exatamente. Cara, alguma coisa aconteceu. Esse mote a gente usou desde o começo. Assim, a gente tinha certeza de que alguma coisa tinha acontecido. A gente só não sabia qual que era a natureza. Até assim, a gente se apropriou um pouco desse termo, que não estava sendo usado no Brasil, que era o True Weird, né? A gente tem o True Crime, que tá falando ali de casos de crime, a gente colocou o True Weird para falar ali de uma investigação dessa coisa que ela é estranha. Ela pode ser humana, pode não ser, mas ela é estranha pela própria natureza, né, do que estava acontecendo, né? Ali. Então e a gente trata isso como a gente trata isso como um grande fenômeno e a gente usa muito, apesar da gente não ser criminalista necessariamente, né, mas a gente usa muito de um método mais indiciário, né, que é muito focado na materialidade. Tá. Então a gente não chega do pressuposto, que aí é onde que eu, por exemplo, eu divido da galera que é mais da pesquisa ufológica. Eu não chego com uma resposta de é algo de outro planeta. Para mim, essa ideia é algo que contamina o debate. Tá. E não leva para frente. Isso é um debate filosófico, espiritual. Você acredita em vida em outros planetas? Você pode falar sim, você pode falar não. Você acredita que essa vida é capaz de chegar até aqui e abduzir vacas e coisa nesse sentido? É algo que não diz respeito ao que está acontecendo aqui. É o que diz respeito ao que você acredita como pessoa, como sua visão de mundo, como sua visão de universo. Só que toda vez que a gente pega um caso como Operação Prato e a gente atravessa esse assunto dessa forma, a gente não tem um avanço. Entendi. Porque as pessoas assumem lados. Assumem lados. Então você é um cético e você não quer saber desse negócio de alienígena. Só que aí que tá. Quando a gente faz esse podcast, a gente também não quer saber esse negócio de alienígena. A gente quer saber o que aconteceu. Porque esse é um caso que eu acho muito violento e mesmo quando você pega um recorte de casos ufológicos, ele é muito mais violento do que vários outros casos, muito violento. Porque o que se acreditava é que essa luz, esses objetos que apareceram no Pará nessa época, atacavam pessoas, sugavam o sangue delas. Que é uma coisa muito absurda, tendo em vista a nossa realidade hoje. Não tem coisas assim que acontecem. Então é algo muito inacreditável. Só que essas pessoas, elas são reais e elas acreditam que foram atacadas por alguma coisa. E a gente vai lá para tentar ver o que de fato pode ter acontecido. Com a humildade de que, sem chegar com um pressuposto já montado e tentando entender exatamente o que aconteceu. E não só isso, né? A gente também estava muito mais preocupado com as pessoas do que com a coisa em si. Sim. A gente estava ali muito, e a gente fala isso o podcast todo, a gente estava ali pelas pessoas, as pessoas que foram afetadas. Aquela coisa assim, você pode... Assim, eu tenho uma opinião mais cética em relação a tudo que aconteceu, depois a gente chega nesse ponto. Mas assim, eu via naquelas pessoas, ouvia... que elas tinham ficado completamente aterrorizadas por alguma coisa e assim, que não havia margem para aquilo ser uma invenção, para aquilo ser como muita gente ventilou, de ser uma questão de delírio coletivo. Não, assim, aquela coisa aconteceu.
O que aconteceu, não sabemos, Exatamente. mas alguma coisa aconteceu e aquilo impactou aquelas pessoas de uma forma muito profunda e que tem marcas até hoje, marcas Sim. físicas, psicológicas, emocionais. Assim, né? Muita gente chega a falar que talvez, não, eles estão querendo usar isso para, sei lá, para incentivar o turismo, para melhorar. Não, tudo aquilo acontecendo na região mais pobre do Brasil. Não, que é ali a Baía do Marajó, que tem o IDH pior do que de países da África setentrional, sabe? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.